Ensinem a quem sabe de tudo a entregar o conhecimento. Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Batam palmas pra ele, que eles merecem. Boa tarde, chega mais. Está começando o programa da verdadeira educação sergipana. Chegou dezembro e com ele aquele momento em que a gente costuma olhar o ano nos olhos e perguntar sem rodeio o que deu certo e o que ficou pelo caminho. Na educação pública sergipana, essa pergunta ganhou forma concreta na sexta-feira, dia 19, no calçadão da João Pessoa, no centro de Aracaju. O Sintese transformou a praça em sala aberta e apresentou a prova final. Prefeitos, prefeitas e o governador ocuparam a primeira fila. Não houve cola, não houve segunda chamada. A nota foi pública. As notas variaram de 0 a 10, sem truque. Piso salarial atualizado conforme a lei. Carreira respeitada. Direitos preservados. Escola com telhado inteiro. Alimentação escolar de verdade. Transporte que chegou. Internet funcionando. Formação continuada. Concurso público em vez de contrato eterno. Transparência no uso do dinheiro. Conselho do Fundeb atuante. Previdência em dia. Gestão democrática com voz real para a comunidade escolar. Tudo isso entrou na conta. Não foi opinião, foi critério. Não foi palpite, foi documento. E é isso que você vai ver agora no nosso programa especial Prova Final. E você, que nota daria aos agentes públicos responsáveis pela educação do estado de Sergipe? Está no ar, TV Sintese. Nós somos muitas, nós somos muitos, nós somos fortes. Somos Sintese e acreditamos na luta e não na sorte. Está em nossas mãos. E a regional metropolitana também teve suas notas. Professora Vera, qual a geral da região metropolitana? Nós temos muitos problemas na região metropolitana. A começar, né, quando fala de infraestrutura das escolas, a gente tem graves problemas. Questão da internet, que eles querem que os professores usem diário eletrônico, mas as condições não chegam. Nós temos povoados inclusive, né, que não tem sinal. E isso é um problema sério e os professores muitas vezes eles são constrangidos a usarem o aparelho que eles têm do celular para fazer esse trabalho. Isso é um ponto. Nós temos a questão da gestão democrática, que por mais que a gente trabalhe esse tema, o que a própria LDB traz como sendo importantíssimo, sabemos também que a gestão democrática também é fator para a questão de recebimento de recursos, mas nem isso faz com que os nossos gestores tenham esse olhar diferenciado para a gestão democrática. Para eles é muito melhor ficar como está. E os municípios da Regional do Vale do Cotigüiba não ficaram de fora. Professor Carlos, qual é a realidade do Vale do Cotigüiba? A realidade do Vale do Cotigüiba é uma realidade que se parece com quase todos os estados, todos os municípios sergipanos, que é justamente não cumprir com o pagamento do piso integral. Então nós temos municípios que não negociaram, embora a maioria tenha negociado, mas a boa parte não negociou, alegando dificuldades financeiras de cumprir com o que é dito em lei. Então, a subsede do Vale do Cotigüiba está sempre em contato com os prefeitos, se reunindo com eles, mas infelizmente ainda há uma dificuldade em atender essa questão que é o pagamento integral do piso. Realmente é a atualização que a gente tanto almeja e que é garantido por lei.
E a regional do Baixo 1 também está por aqui na prova final. Professora, qual a realidade desses municípios que compõem a regional do Baixo São Francisco 1? Bom dia. Na verdade, a realidade é uma realidade difícil, não é muito diferente das outras regiões, mas o nosso município tem se destacado, de um lado, pelo ponto que a gente vê em relação à garantia de direitos, alguns têm avançado, outros têm regredido e outros têm negado mesmo, né? A gente tem acompanhado durante todo o ano os municípios dentro da gestão de cada um em particular, a questão da alimentação escolar, que a gente há pouco falou, a questão do transporte escolar, que precisa ser melhorado para que garanta ao nosso aluno sair e voltar às suas residências com segurança, como também os nossos professores, a alimentação escolar, que precisa, na sua grande maioria, melhorar e ser garantida nos 200 dias letivos, porque isso é o que está prescrito na lei, é o que a lei diz, que o aluno ele tem que ter uma alimentação de qualidade e em quantidade suficiente para que possa atender a todos os alunos em todos os turnos das unidades de ensino. A gente teve alguns avanços na garantia do pagamento do piso, mas na atualização do piso agora em 2025, mas infelizmente alguns municípios ainda não garantem, a exemplo de Aquidauana e Propriá, que este ano os professores e professoras dessas duas cidades não obtiveram nem a atualização do piso na forma da lei, nem o reajuste com o percentual de 6,27, e isso é um dado muito preocupante para o Sintese, uma vez que a gente finaliza o ano 2025 e 2026 já está batendo na porta. Então é preciso que os gestores revejam essa postura. Os 13 municípios da Regional Alto Sertão também foram avaliados. Professor, qual a realidade que se encontra lá? A realidade do sertão é que a gente fez muito enfrentamento e muita luta para que a gente possa continuar numa busca de uma educação de qualidade e justa. Professor, o que é que aconteceu em Canindé? Foi aprovado um projeto de lei lá que basicamente destruiu a carreira. O que é que aconteceu? Bom, em Canindé de São Francisco, a gente tem a avaliação que foi o pior projeto que o pior projeto que o magistério de Sergipe sofreu nos últimos 20 anos. Porque os professores e professoras de Canindé de São Francisco tiveram praticamente todos os seus direitos sendo destruídos. Foi corte de mestrado, doutorado, foi tirado o direito do professor fazer mestrado, fazer doutorado, não vai ter nenhum ganho a mais com relação a isso. Foi retirado o triênio, foi retirado o adicional de 1/3 de 25 anos, ou seja, redução de salário, uma destruição total em Canindé de São Francisco. Mas não faltou luta, não faltou resistência, e a gente vai continuar nesse enfrentamento lá com o prefeito Machadinho, que deu uma machadada nos professores e professoras de Canindé de São Francisco. A Regional Sul ela vem passando por uma diversidade de situações. Entre elas, os mais agravantes são 4 municípios da nossa região, onde os prefeitos não respeitam a questão da valorização dos professores, que são os municípios de Arauá, o município de Santa Luzia, o município de Itabaianinha e o município de Tomar do Giru, que não atualizaram o piso no valor nominal de R$ 4.867,77, assim valorizando todo o profissional daquele município. Os demais municípios, e o que a gente ainda precisa se avançar, e peço nesse momento aos prefeitos, os quais a gente está tendo um bom diálogo e tentando resolver toda a situação educacional do município, não fique chateado pelas notas, certo? Apenas analise quais são as faltas que tem dentro do município que precisa se adequar, principalmente na questão educacional. Porque nós, enquanto sindicato, nós cobramos dos gestores uma educação de qualidade, onde tenha também o direito da alimentação escolar dos nossos estudantes, onde tenha o transporte escolar de qualidade também, e também nós precisamos ter a responsabilidade de cobrar de todos os gestores e que eles respeitem a gestão democrática como ela é determinada e defendida por nós enquanto sindicato. Professor Benizário, qual a realidade que os municípios do Centro-Sul enfrentaram durante 2025? Olha, não é muito diferente do restante do estado.
processo muito árduo para a construção do direito do piso, que passou por diversas sentadas negociações em todos os municípios. O processo de valorização que continua ainda muito difícil de tirar, com o processo de planos de carreiras achatados que vieram sendo esmagados ao longo do tempo, e um processo de negação de direitos por parte dos gestores, como licença-prêmio, licença sem vencimento e outros direitos específicos, que é muito ruim para a categoria. Mas, para além disso, a gente ainda se assusta muito com a negação do direito especificamente aos educandos, às crianças, aos jovens dos nossos municípios, onde vagas nas creches principalmente são negadas, onde o direito da alimentação escolar é negligenciado, o direito ao transporte de qualidade também é negligenciado, e a gente fica muito triste com essa situação, e o reflexo é esse raio-x que os cidadãos vão fazer hoje aqui e mostrar que, de fato, estamos muito distante ainda da educação que o povo de Sergipe merece e que nós desejamos. E nós, lá do Baixo 2, temos municípios que estão enfrentando ainda a questão do reajuste salarial do piso nacional, que não houve. 2 municípios, tanto Santana do São Francisco, que é um município que está um pouco difícil, porque além de alguns professores terem direitos, está sendo negado. Então, alguns estão tendo direito, outros não, e a gente, assim, não consegue entender ainda o porquê, porque os nossos ofícios não são respondidos. Nós temos Pacatuba, que está também sem atualização, né, do piso, da atualização do piso nacional. Pacatuba, a gente acabou tendo de última hora, né, um presente de Natal da prefeita atual, onde enviou 2 projetos de lei para a Câmara Municipal, que esse projeto acaba com a carreira dos profissionais da educação. Os professores estão muito desanimados, né? Muito tristes, onde ele tira muitos direitos dos professores. Então, um desmando total na carreira dos professores e professoras do município de Pacatuba. A região agreste em relação ao piso, todos eles respeitaram seus direitos e todos eles atualizaram o piso. Mas em relação a outra legislação, deixaram muito a desejar. Como, por exemplo, a gestão democrática. Somente 2 municípios é que atenderam a gestão democrática como manda a lei, onde a comunidade escolar, onde o fórum participa. Já os 12 municípios não conseguiram fazer como manda a lei. Apesar de nós termos andado os 14 municípios, ter entregado uma minuta da gestão democrática, como a gente de fato define e defende, eles, somente 2, que foi Itabaiana e Pião, que aceitou e aprovou a lei de acordo com o manda o figurino e de acordo com é a nossa concepção aqui sindical. Professora Leila, agora findada a prova final, que balanço você faz dessa ação? Da ação em si do Sintese, eu faço que é uma ação muito positiva, quando a gente traz o debate, traz a luz para a sociedade perceber os graves problemas que nós temos na educação sergipana, não de um município nem de 2, mas infelizmente da grande maioria. Como as notas mostraram, né, dos 74 municípios, nós tivemos 69 municípios reprovados. E não é reprovado porque eu gosto ou eu não gosto, porque o professor gosta ou não gosta. É porque, na verdade, infelizmente, a grande maioria dos municípios, como as notas mostraram, não estão cumprindo legislação do Fundeb, legislação da própria LDB, a questão do financiamento, a lei do piso, a lei da transparência, elas estão sendo desrespeitadas, porque é com base nelas que nós criamos os critérios da prova final. Então, infelizmente, no conjunto da educação sergipana, há uma reprovação dos municípios no cumprimento das leis que garantem que a educação tenha um processo de valorização real e inclui também o próprio governo do estado com a nota que ele tirou de 1,67, o que demonstra que o estado não está cumprindo a legislação como deve ser cumprida. Então, o balanço da atividade é: mais um ano de luta nós tivemos em 2025 que estamos encerrando e já demonstra pelas notas que 2026 vem muito mais luta ainda pela frente. E assim como os municípios, o governo do estado também passou pela avaliação dos professores e professoras de Sergipe. Professor Roberto, qual foi a nota do governo do estado? Pois a nota foi 1,67.
Essa nota representa o que é hoje a política da Secretaria de Estado da Educação, a política que não paga o piso salarial, o professor hoje recebe menos que o piso salarial, a política que não avançou na discussão de retomada de carreira, uma política em que o problema do assédio moral nas escolas é muito grande, com o processo de premiação excluindo uma valorização para todos os educadores, uma política com ausência de transparência na aplicação dos recursos. No Conselho Estadual do Fundeb, a gente tem uma série de dificuldades de acesso à documentação, mesmo cobrando acesso a essa documentação. Problema gravíssimo na Previdência, onde o governo não repassou corretamente os descontos que aconteceram previdenciais dos professores da Ativa para o Sergipe Previdência, o que vai gerar a necessidade de denúncia contra o governo de Sergipe, a Secretaria de Estado da Educação, um não investimento do mínimo que o Plano Estadual da Educação determina que o Estado de Sergipe tem que investir em educação, ou seja, há uma ausência de cumprimento por parte do governo do Estado da legislação educacional. Então, a nota simboliza exatamente essa política que não respeita os educadores, que não respeita os estudantes, que não tem uma política séria de acesso e permanência dos estudantes nas escolas, com fechamento de turmas, com a negação do direito à matrícula aos estudantes, tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio. A gente vive um cenário extremamente preocupante. Agora, a gente espera, como há uma mudança na gestão da Secretaria de Estado da Educação, a partir de janeiro, a gente espera que a nova secretária ela possa ouvir, ela possa sentar para discutir com o sindicato, ela possa usar esse diagnóstico do Sintese, que é um diagnóstico a partir do cumprimento ou não da legislação educacional, para termos uma outra política, esperamos, na gestão da Secretaria de Estado da Educação. Caso contrário, próximo ano nós estaremos avaliando a gestão da futura secretária. Agora, depois de acompanhar este programa, você pode estar se perguntando se dar nota resolve tudo. Provavelmente não. Ainda assim, algo fundamental aconteceu. Tornou-se visível aquilo que muita gente prefere manter fora da vista. Em vez de conversa vaga, apresentamos dados. Em vez de promessa genérica, mostramos números, folha de pagamento, portais de transparência, relatórios oficiais. A discussão foi elevada a outro nível. A prova final do Sintese não foi sobre reprovar por prazer nem aprovar por simpatia. Foi sobre responsabilidade pública. Foi sobre afirmar de forma objetiva que a educação só avança quando a lei é cumprida, quando o trabalho docente é respeitado, quando o estudante encontra condições reais de aprender. No dia 19 de dezembro, no calçadão da João Pessoa, essa mensagem ficou escrita em números e permanece registrada, aberta à consulta de toda a sociedade. E para encerrar, fica uma pergunta que incomoda ainda mais. Se tantos gestores passaram pela escola pública, em que momento romperam essa memória? Em que curva do poder a experiência virou esquecimento? Porque abandonar a educação não é fruto da ignorância, é fruto da escolha. E quando alguém vira as costas para o lugar de onde veio, o que se perde não é apenas coerência, é o compromisso com quem continua lá. Ou seja, seu filho, sua filha. Pense nisso quando for votar nas eleições do ano que vem. TV Sintese fica por aqui, desejando que o ano novo nos encontre atentos ao que precisa ser cuidado para continuar existindo. Defender o ensino público é cuidar do mundo que partilhamos. É nessa vigília que o Sintese permanece. Para você, boa tarde, boa sorte e feliz ano novo. Ensinem a quem sabe de tudo a entregar o conhecimento. Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o